Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu quadro Educadores Inspiradores. Hoje nós vamos falar sobre Anísio Teixeira, o inventor da escola pública. Anísio Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900 no Rio de Janeiro e faleceu aos 70 anos, no dia 11 de março de 1971, na mesma cidade onde nasceu. Filho de Deocleciano Pires Teixeira, quem se casou com 3 irmãs sucessivamente, sendo sua mãe a terceira delas. Sua família ela já era conhecida por fazer parte da vida social e política nacional. Ele iniciou os seus estudos no Colégio São Luís Gonzaga, de Jesuítas, no Rio de Janeiro, até quando se mudou para Salvador em 1914, onde estudou no Colégio Antônio Vieira, também de ordem religiosa. Aos 16 anos, Teodoro Sampaio, ele reconheceu a inteligência do Anísio Teixeira, e o convidou para dar uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Se formou em Direito em 1922 na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Em 1924, retornou à Bahia, onde recebeu o convite de Inspetor-Geral do Ensino, hoje equivalente a Secretário da Educação, onde iniciou sua carreira de pedagogo e administrador público. Em 1925, viajou para a Europa para conhecer outros sistemas educacionais, implementando em seguida várias reformas no Estado. Ele conseguiu ampliar o sistema educacional, privilegiando a formação de professores. Ele também reinaugurou a Escola Normal em Caetité. Em 1927, foi aos Estados Unidos, onde ele conheceu as ideias do filósofo e educador John Dewey, quem muito o influenciou. Em 1928, ele se demite do cargo, pois o governador não concorda com suas ideias sobre mudanças no ensino. Nesse mesmo ano, volta para os Estados Unidos, onde faz mestrado na Universidade de Columbia, em Nova York, onde também conheceu finalmente o educador John Dewey. Em 1931, de volta ao Rio de Janeiro, ocupou o cargo da diretoria da Instituição Pública do Distrito Federal, onde instituiu a integração da rede municipal de educação, do fundamental à universidade. Nesse mesmo ano, se tornou secretário da Educação do Rio de Janeiro, realizando ampla reforma na rede de ensino. Em 1932, participou do movimento dos pioneiros da educação. Publicou 2 obras sobre a educação nesse período. Tudo isso lhe deu uma projeção nacional. Em 1935, criou a Universidade do Distrito Federal. Nesse ano, foi perseguido pelo governo de Getúlio Vargas. Então, resolve se mudar para Natal, na Bahia, onde ficou até 1945. Em 1946, assumiu o cargo de conselheiro-geral na Unesco. Em 1947, assumiu o cargo de secretário da Educação da Bahia, onde criou a Escola Parque, em Salvador, que se tornou um centro pioneiro de educação integral. Em 1950, participou de debates para a implementação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, sempre como árduo defensor da educação pública. Em 1951, assumiu a função de secretário-geral da CAPES. Em 1952, torna-se diretor do INEP. Em 1963, se tornou reitor da Universidade de Brasília, o qual foi um dos fundadores. Em 1964, com a ditadura militar, se muda para os Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Columbia, em Nova York. Em 1966, volta para o Brasil e se torna consultor da Fundação Getúlio Vargas. Anísio Teixeira, durante toda a sua vida, sempre teve como objetivo a educação para todos, pública e gratuita. Ele é considerado um dos maiores idealizadores das mudanças do século XX. Muitas de suas ideias eram baseadas nas ideias de John Dewey. Dewey considerava a educação uma constante transformação da experiência. E isso fez que Anísio fosse além das reformas educacionais e atuar também como filósofo da educação. E eu preciso aqui citar uma frase que eu encontrei no site da Escola Nova, que ela inspira muito, ela mostra muito do que eu sinto. A marca do pensador Anísio era uma atitude de inquietação permanente diante dos fatos, considerando a verdade não como algo definitivo, mas que se busca continuamente.
Gente, essa frase me descreve muito e é uma dos porquês eu estou fazendo esses vídeos, né? Que essa minha inquietação, sempre querendo buscar mais conhecimento, buscar mais formas de ajudar de alguma forma a educação e deixar a minha contribuição. Segundo Anísio Teixeira, na concepção do pragmatismo, nós precisamos de uma educação em mudança permanente, em permanente reconstrução. Para ele, a escola teria uma nova função, a de educar em vez de instruir, formando assim homens livres, preparando assim eles para um futuro que é incerto, ensinando assim o estudante a viver com mais tolerância, felicidade e inteligência. Afinal, como eu falei no outro vídeo, né, que o Paulo Freire fala, que nós temos que tirar o nosso aluno dessa situação de oprimido, mas não tornando ele o opressor. Para que isso ocorra, Anísio Teixeira dizia que precisamos reformar a escola, começando dando uma nova visão para a psicologia infantil. E eu apoio totalmente essa ideia. Ele acreditava que a educação seria o meio de transformação do homem, o qual, quando soubesse a compreensão, né, e o modo de agir, o aluno poderia assimilar tudo o que aprendeu e então agir com o que foi aprendido. Ou seja, tirar, né, do aprendizado, tirar do papel aquilo que foi aprendido, né, e usar mesmo, né, durante a sua vida. Para ele, não é o bastante ensinar apenas ideias e fatos, mas também atitudes, ideias e senso crítico. Ele também defendia que o que os alunos aprendessem deveriam ser aquilo que eles escolhessem, porque para ele a motivação do aprendizado era o que realmente fazia a diferença. Porque, igual ele dizia, a gente aprende aquilo que nos dá satisfação. Em relação à disciplina, Anísio Teixeira dizia que o homem educado é aquele que sabe ir e vir com segurança. Anísio defendia que numa escola democrática, o aluno e o professor deveriam ter liberdade e desenvolver essa confiança mútua. O professor deveria orientar o aluno a se julgar e refletir sobre os seus próprios atos. Anísio Teixeira defendia uma escola pública, da educação infantil até a universidade, laica, obrigatória e de tempo integral. Deveriam ser municipalizadas para atender aos interesses de comunidade, que ensinaria desde a higiene pessoal até a preparação para a cidadania. Em seu livro, Pequena Introdução à Filosofia da Educação, ele diz: estamos passando de uma civilização baseada em autoridade externa para uma baseada na autoridade interna de cada um de nós. Ele dizia que está na mão dos educadores, né, de continuar estudando, continuar, né, procurando novos meios, novos elementos da cultura e novos recursos para podermos achar as respostas para esse novo mundo, para novas gerações. Ele dizia que os mestres, eles tentarão renovar a humanidade, né, para a grande aventura da democracia que ainda não foi tentada. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Sempre há um novo caminho. Você, professor, pai, educador, né, continue estudando, ensinando, porque a educação é um processo contínuo. E vamos usar, né, o nosso educador Anísio Teixeira como exemplo dos próximos passos que nós devemos seguir, né? Muito obrigada, Anísio Teixeira, pelas suas contribuições para a escola pública do nosso país.